A diferença entre o pré-urbanismo e o urbanismo é que o último é um atributo dos arquitetos. O pré-urbanismo tinha ligações políticas ao longo da sua história, enquanto o urbanismo é despolitizado. Isso pode ser explicado pela evolução da sociedade industrial dos países capitalistas. Dessa forma, o urbanismo destina aos seus técnicos uma tarefa prática. No início, os urbanistas tinham que enfrentar condições econômicas desfavoráveis e ainda conflitos de poder em relação às estruturas econômicas e administrativas herdadas do século XIX, afirmando-se assim como um movimento utópico. Apesar dessas diferenças entre urbanismo e pré-urbanismo, ambos possuem um papel imaginário em seu método. Projetavam um modelo de melhoria para as cidades considerado utópico, talvez solução única para os problemas de determinado momento histórico. Pensavam em soluções à frente de seu tempo, eles eram considerados visionários. Podemos citar sobre Tecnotopia, alguns filmes e desenhos que se passam no que imaginamos e idealizamos sobre o futuro. Os Jetsons, Star Wars, no planeta Coruscant. Wall-E. Todos estes exemplos citados se encaixam no que significa tecnotopia, pois se organizam de maneira não convencional e vão de encontro com o pensamento dos arquitetos deste pensamento tecnotópico. Archigram foi um grupo de arquitetos ingleses formado em 1961. O grupo se inspirava na tecnologia como forma de expressão para criar projetos hipotéticos, na tentativa de resgatar as premissas fundamentais da arquitetura moderna, preservando as particularidades da época. Seus principais membros foram Peter Cook, Warren Chalk, Ron Aron, Dennis Crompton, Michael Webb e David Green. Arquiteto e urbanista, sem deixar o terreno da técnica, foi sem dúvida o maior urbanista visionário. Suas propostas exerceram uma influência prática e teórica considerável. Foi o inventor do cruzamento circular de várias avenidas, e da passagem de uma via férrea a nível distinto, duas peças fundamentais da técnica viária atual. A rua atual é a consequência última do antigo caminho rural, traçado sobre a terra, pavimentado e completado por calçadas. Em 1960, foi encomendado pelo ministro dos Transportes Ernest Marples, o relatório de Buchanan. Harold McManus, o primeiro-ministro à época, concordou em melhorar a rede rodoviária existente e descongestioná-las nas cidades. Para o funcionamento das zonas circundantes, é fundamental manter nelas a circulação. Porém, devem ser cumpridas da maneira que o fluxo desta circulação apresenta-se ligado à propriedade que se deve tornar essa zona, conseguindo desta maneira a eficiência desejada de circulação. As dificuldades encontradas foram a desorganização das cidades, cruzamentos confusos, ruas estreitas e desordem de tráfego. Pensavam em estacionamento em um grande espaço, talvez um edifício-garagem, liberando assim espaço nas ruas e permitindo um fluxo maior. Engenheiro, arquiteto e músico. Cursou seus estudos em Atenas, antes de emigrar para Paris, onde foi discípulo de Olivier Messiaen. Durante 12 anos, foi colaborador de Le Corbusier.
É necessário, diante do problema do urbanismo e da arquitetura contemporânea, lançar as bases evidentes e tentar uma formalização dessas ciências. A primeira questão é a descentralização urbana. Mas, por que descentralizar? Na verdade, esta política contrária nasce de duas direções mestras. A primeira é a asfixia sofrida pelas cidades atuais por causa da massa das comunicações caóticas e má distribuição das atividades por todo o território nacional. A segunda é por causa de uma tradição mental de geometrização e de planificação dos conjuntos urbanos que, ressurgida com novo vigor no século XIX, se fixou e se condensou durante os anos de 1920, sob a influência do cubismo e do construtivismo. Trata-se de uma tradição que tem grande força inibidora. Versão brasileira, Guilherme Santos de Castro Studios e Ariane Dresch. 从你背你心，胸空飞空飞顺路。